Bora de Guizole, bora de Guizole, bora de Guizole. Deixar o celular aqui no canto pra ver o chat eventualmente. E Guizolar, né? Grande Guizolão. Esse cara aqui me ensinou o que é um lançamento oblíquo. Salve, salve, universo narrado. Bicho, vamos trocar uma ideia boa aqui, velho. Tem um negócio que eu tô pensando aqui há alguns dias É o e Guizole de 4 anos atrás, inclusive, né? É quase o Guizole do Velho essa Testamento. coisa voltou à tona esses dias porque eu tava lendo um livro do Machado de Assis, O Alienista. Eu tenho esse livro, pera, não vou pegar o livro, na verdade. A minha capa é diferente. Capa bonita, na verdade, né? A minha capa é uma azulzinha, sabe? Uma azulzinha que tem o desenho do Simão, Cara, acho que protagonista. tem uma ideia muito interessante pra gente conversar aqui sobre por que alguém de humanas deve estudar matemática e também, na verdade, por que alguém de exatas deve estudar humanas. Eu não aguento mais concordar com o Felipe Guizoli. Ícone, Vamos ícone. trocar uma ideia? Bora, Guizoli. Ah, ele já tinha vinheta. Galera, olha que interessante. Esses dias eu tava relendo O Alienista, do Machado de Assis. E, enfim, cara, foi bom voltar a ler Machado de Assis. Tinha um tempo que eu não lia Machado de Assis. E, cara, o Machado de Assis é o Machado de Assis não por pouca coisa, cara. É um grande escritor mesmo, velho. É um escritor ímpar. E, bom, vamos lá. Para os que não me conhecem, muito prazer. Meu nome é Felipe Guizoli, eu sou físico. Gosto um pouco de mexer também com essa outra linguagem aqui, a matemática. E assim, ler esse livro do Machado de Assis, né? Foi muitíssimo interessante, porque ele foi o único livro que eu li na minha época de escola. E ele me fez refletir sobre algumas coisas que eu gostaria de propor para vocês aqui também. De verdade, cara, em toda a minha época de escola, o único livro que eu li até meus 17 anos foi esse aqui, o Machado de Assis. Cara, eu tô muito curioso pra como ele desenvolveria alguma coisa partindo do Machado de Assis. Porque assim, eu acho que o livro em si, ele não tem absolutamente nada a ver com o que poderia ser um debate de exatas e humanas. É provável que o debate de exatas e humanas emerja de uma certa relação dele com o livro, eu suponho. O Alienista. E assim, o meu pensamento foi essencialmente o seguinte: na época da escola, na verdade, por que eu não li nenhum livro? Por que talvez você também não leu nenhum livro, né? Porque às vezes não era necessário, né? Vamos ser sinceros, qual que era aparentemente, né? Pelo menos pra mim foi assim, e pra muita gente eu sei que é, né? Qual que é o objetivo da coisa? É tirar boas notas, né? É a nota que é a métrica objetiva para mensurar o conhecimento. E eu percebi que dava para tirar boas notas sem ler o livro. Bom, então se tem um caminho mais fácil para chegar no mesmo lugar, no objetivo final, vamos tomar ele, né? A lei do menor esforço. Só que demorou muitos anos, na verdade eu precisei me formar na escola para eu entender que tirar boas notas não era o objetivo, que a nota realmente não tem muito significado. E a gente até trocou uma ideia importante sobre isso aqui uma vez, vou deixar linkado aí no card para quem se interessar nessa conversa. Assim, desenvolvendo um tópico que ele tangenciou, não entrou, não foi uma reta secante por hora. Mas essa questão de leitura obrigatória, cara, sinceramente, a questão de leitura obrigatória, eu tinha uma ideia de produzir um vídeo, se for ver minha ideia, minha lista de ideias de vídeo, uma penca de coisa. Isso é algo que já tava nas minhas ideias de produzir um vídeo, a questão da leitura obrigatória. E tipo, realmente, tem muita prova que tem uma leitura obrigatória, mas é uma leitura tipo, vai lá, pega isso daí pra ler, né? Vai lá e faz a prova. Por vezes, não precisa. Por vezes, um resumo de livro, ele serve. Mas assim, cara, os livros de leitura obrigatória normalmente são muito legais. Não normalmente, na verdade, eu tô generalizando. Na época da UFSC, tinha alguns livros de leitura obrigatória. Tinha um livro chamado Torto Arado. E Torto Arado, deixa eu mostrar pra vocês, gente, aqui, ó. Torto Arado. Torto Arado é basicamente um livro que, segundo as pessoas, é o livro que vai ser estudado daqui a alguns anos nas aulas de literatura, como um exemplo do que aconteceu hoje em dia, né? Um exemplo das produções literárias da nossa época, né? E assim, é um livro que eu particularmente achei muito bom, sabe? Conta a história da Bibiana e da Belonísia, basically, né? E tem a ver com resquício de escravidão, escravidão contemporânea e esse tanto de coisa. E cara, foi uma experiência muito maneira ler esse livro, embora não tivesse muito a ver com as coisas que eu me interesso. Na verdade, até o Alienista, né? Foi algo bem semelhante. O Alienista ele surgiu pra mim como uma leitura obrigatória. De fato, uma leitura obrigatória da UFSC. Então chegaram e disseram, tem que ler o Alienista, tem que fazer uma resenha do Alienista. E gente que nem leu o Alienista fez a resenha, saiu com nota boa, passou na matéria, bem de boa.
né? Mas eu pensei, cara, vou ler, tá ligado? E foi muito maneiro, foi muito maneiro. Ainda mais porque quando eu li o Alienista, eu tive um insight envolvendo um artigo que eu conhecia do David Levari. Deixa eu ver se eu encontro o artigo. Prevalent Induced Concept Change. David Levari, acho que é esse aqui, né? Newman Judgment. Tô abrindo aqui, tá? Se não me engano, é esse artigo, tá? Eu peguei pelo que eu me lembro do nome, basicamente. E nem tá aberto, tem que jogar no Sci-Hub, basicamente, né? Mas a ideia é o seguinte, cara. Quando eu li esse livro do Alienista, eu pensei, cara, o Machado de Assis tava falando de um fenômeno psicológico que tinha um artigo que eu tinha lido que foi interessante, eu gostei da ideia do artigo, eu pensei, cara, isso tem total a ver com Alienista, sabe? E aí, tipo, tava lá eu na resenha da faculdade, e nem precisava falar disso, eu falei, não, teve um estudo do Levari lá, e aí, tipo, eu só complementei mais ainda o raciocínio, e assim, cara, foi muito legal, embora tenha sido uma leitura obrigatória, mas é que o foda de leitura obrigatória é que é obrigatório, cara. Tipo assim, é uma coisa diferente você pegar um livro porque estão te obrigando a ler, e você pegar um livro porque você quer ler. Pelo menos... Tá, vamos lá. Ainda na época da leitura obrigatória da UFSC, tinha um outro livro chamado A Alma Encantadora das Ruas. Ou A Alma Encantada das Ruas, algo assim. E era um livro de crônicas. Cara, que livro chato, velho. Que livro chato. Eu tentei ler esse livro, pensei, cara, eu vou ler essa bomba. Vou entender como que é o Rio de Janeiro no começo do século XX, no final da bomba do Segundo Reinado, entender o que esse povo tava falando lá nas crônicas. Pensei, vou ler isso aqui. Mas, cara, que livro ruim, mano. Que livro ruim. O cara ficou, tipo, 50 páginas pra falar sobre uma palavra. Não é que é ruim, na verdade. Vamos ser um pouco mais generoso. Não é que é ruim. É que não é pra mim. Não era pra mim. 50 páginas desenvolvendo o que uma palavra significava. Eu particularmente achei muito chato. Eu coloquei até um audiobook no fundo, pra ver se eu conseguia me concentrar tendo audiobook no fundo. Aí, sei lá, achei bem chato, basicamente. Então assim, foram os dois lados de uma experiência com leitura obrigatória. O Alienista e Torturado, muito maneiro, e o lado de que ler a bomba da alma encantadora das ruas, né? E eu acho que assim, sinceramente, se eu tivesse pego a Alma Encantadora das Ruas pra ler porque eu queria ler de fato, talvez tivesse sido diferente. Talvez eu tivesse aberto aquele livro, aliás, com uma ideia de caramba, vou aproveitar esse livro. E talvez, eu suponho que a minha experiência possa ter sido em certo nível prejudicada por isso. Porque eu gosto da ideia de fazer as coisas pela famigerada lei do legal, né? Hoje eu peguei que o Oi lá do Discord chegou pra mim e mandou um negócio lá. Mandou tipo sei lá, essa garrafa, por exemplo. E é assim, vamos supor que a garrafa tá na minha frente. Eu tô assim, centralizado, meu olho está centralizado, meu campo de visão ela tá centralizada no campo de visão. E aí eu pensei, cara, e se eu tentar montar uma função que descreve, né, basicamente o ângulo que eu vou estar vendo essa garrafa, basicamente. Eu pensei, eu vou procurar essa equação aqui. Aí depois eu pensei, não, e se eu não tiver centralizado, se eu estiver mais para baixo? E aí eu fui lá e escrevi isso em função de um H lá, que é o tamanho da garrafa, em função de um K, que é a distância do meu olho até o centro, e em função do próprio X, né, que é a distância da garrafa. Pensei, cara, tem nenhum motivo pra fazer isso, mas eu fui fazer, porque é simplesmente a lei do legal, basicamente, né. Então, eu acho que leituras obrigatórias têm um poder muito grande de poder te trazer pra uma realidade nova, te fazendo experimentar algo que antes você não tinha experimentado e que você não naturalmente experimentaria, mas ao mesmo tempo tem a questão de que às vezes pode criar uma obrigatoriedade, sabe? Pode tornar utilitarista as coisas. Como se você estivesse indo ler o livro, não para aproveitar o livro, e sim encontrando alguma recompensa extrínseca, né? Encontrando receber algo de fora, com uma nota ou uma aprovação, né? Então, é basicamente a mesma ideia que eu desenvolvi naquele meu vídeo sobre recompensa intrínseca e a recompensa extrínseca. Parece ser mais relevante que algo seja... Claro, pode ter a recompensa extrínseca, mas parece ser muito relevante que algo também seja intrinsecamente recompensador. Ou seja, só o ato de estar lendo já seja algo legal. Enfim, é o que eu acho. Eu parei pra ficar falando sobre isso, abri o artigo aqui, um monte de coisa, né? E olha que a gente só viu 2 minutos de vídeo. Bora continuar com o Ghisoni?
Mas enfim, na época da escola a razão era majoritariamente essa, não lia nenhum livro porque Na verdade, eu vou parar, depois eu volto aqui só ler o comentário do Gabimap. Tu já leu os livros do Tolkien? Se sim, como você se sente quando ele passava 3 páginas cantando uma música élfica e você não sabia ler a bomba do élfico? Cara, nunca peguei pra ler o livro do Tolkien, mas sinceramente parece muito legal. A questão dos idiomas élficos, sei lá, eu acho muito interessante, na verdade, o maluco inventou os negócios dele, tá ligado? Fumou, muito maneiro. E pior, ainda tinha uns nerds, uns nerds level 10 que eram fluentes em élfico. Eles liam uma música e cantavam a música e falavam que era um nerd bucha porque não sabe ler élfico. Caramba, é o puro suco do Nerd 2, basicamente. Assim, eu lembro da primeira geração romantista. Eu lembro de ter lido Iracema. Iracema não tinha língua élfica, na verdade, mas era tipo um bom tempo, boas palavras, só falando sobre o quão a mata é importante, bonita, ou como era a pedra que a Iracema tropeçou quando ela tinha 5 anos de idade, e aí descrevia o tropeço da Iracema caindo no chão, assim, mas enfim, no geral, acho que eu aproveitei um pouco Iracema. Na verdade, Iracema foi a mesma história. Comecei a ler no livro pensando, cara, chato, não gosto de Iracema, não quero ler romantismo, não, romantismo. Até hoje não gosto muito do romantismo. Aí eu pensei, cara, não quero ler Iracema. E aí, tipo, o que eu fazia? Eu pensava, não, mano, vamos lá, velho, vamos lá. Aí eu pensava, cara, eu consigo gostar desse livro. Aí teve um dia que eu tava escutando uma música, um city pop, sabe? E aí, tipo, tava uma cena mó épica, Iracema, lá, os indígenas brigando, uns negócios assim. E aí tá tocando um city pop no fundo. Aí eu lembrei do arco de Skype, eu pensei no Xandia lá, lutando contra o Enel. Pensei, nossa, Enel, Iracema, assim. Aí foi naquele momento que eu tive uma experiência legal lendo Iracema, basicamente, né? Enfim, bora voltar pro Guizoli aqui. conversa. Mas enfim, na época da escola a razão era majoritariamente essa, não lia nenhum livro porque, enfim, dava pra tirar boas notas lendo só um resumo, fazendo coisas mais fáceis e a leitura nunca me despertou muito interesse. O único livro que eu li foi o Machado de Assis, foi o Alienista, e eu não sei exatamente o porquê, eu acho que é porque era um livro bem pequeno, e eu falei, deixa eu ler esse negócio aqui, e eu lembro que eu achei muito divertido, cara, eu falei, pô, que divertido. Cara, o Alienista é um livro que você lê papo de uma tarde. Sério, esse até parece um pouco mais grosso, porque assim, o meu é bem fino. Na verdade, eu vou buscar ele. De verdade, já volto. Gente, notícia triste. Assim, eu lembro de ter emprestado o livro pra um amigo meu, cara. Eu não achei o livro, cara. Eu não achei o Alienista, velho. Eu pensei, mano, será que foi de base o livro, cara? Eu emprestei pro maluco e não peguei de volta. Peguei todo, mexi todos. Pera, eu vou pegar aqui e mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês os livros aqui. Pera lá. Passei por todos. Pera. Nossa senhora. Aqui, ó. Peguei todos eles, mas eu não achei a bomba do Alienista. Pera lá que... Como é que eu vou colocar isso em tela cheia? Tem que tomar cuidado pra não derrubar. Deu o Walker aqui em cima. Deu logo o Matt Walker. Assim, eu não encontrei o Alienista, velho. Eu não encontrei. Eu vou deixar aqui no chão, depois eu guardo. Nossa, caiu! Droga! Meu Deus do céu. Mas que ideia idiota também isso aí, transportando os livros. Nossa senhora. Nossa, vai cair de novo. Aí, pronto. Mas assim, não vou poder mostrar pra vocês o Alienista não, bicho. Ai, cara, que droga, mano. Será que não tá aqui, velho? Mas não tem por que tá aqui. Por que ia tá aqui, velho? Não. Gente, não vou poder mostrar o Alienista pra vocês, não. Vocês me perdoem, vamos ter que voltar pro vídeo do Guizoli. Bora, Guizoli. E eu falei, deixa eu ler esse negócio aqui. E eu lembro que eu achei muito divertido, cara. Eu falei, pô, que divertido, que livro interessante e tal. Nossa, será que os outros também são? Mas acho que eu não levei isso muito adiante enfim, também nunca mais li mais nenhum outro livro na época da escola. Mas onde eu queria chegar aqui, né? Hoje, cara, lendo o Alienista e lendo, na verdade, literatura de modo geral, pra quem acompanha meu canal, o Universo Narrado é um pouco sobre isso, né? Uma mistura entre ciência e literatura. Eu gosto tanto de estudar física, matemática, como também de estudar literatura, de ler, na verdade, literatura. Por que eu estudo essas coisas, né? Bom, eu faço tudo isso só porque eu acho bonito, cara. Só porque são coisas que me dão prazer. Eu acho que tem vários motivos interessantes pelos quais a gente pode estudar matemática, e é um pouco do que eu quero abordar aqui, mas eu particularmente estudo só porque por questões estéticas. Eu acho bonito, cara. É uma coisa que me apraz. Tem uma poesia contida nisso que muitas vezes a gente não consegue captar, mas isso é conversa para um outro vídeo, né? Bom, por que eu
Basicamente, o Guizoli já fala bastante sobre essa ideia no canal dele no geral, né? Que também intersecciona bastante com o que eu falei antes da famigerada lei do legal, sabe? A ideia de ler algo simplesmente porque é interessante. Igual o que eu falei lá do caso do negócio no campo de visão de hoje à tarde, né? Enfim. Eu acho que alguém de humanas deve estudar matemática e alguém de exatas deve estudar humanas. E o que que isso tem a ver com o alienista do Machado de Assis, né? Bom, vamos lá. É muito comum, eu já percebi isso várias vezes, no meio de uma galera que às vezes é muito de humanas, que eu, enfim, já trocamos ideia sobre isso aqui uma vez, eu acho a maior idiotice isso, né, cara? A gente fala que, pô, eu sou de humanas, eu sou de exatas, enquanto o mundo, velho, não tá dividido em nada disso, a gente que cria essas divisões, né? Nada é só de humanas, nada é só de exatas, né? A gente já trocou. Uhum, e assim, essa ideia do Guizoli não é nem só para humanas e exatas, né? É para muitas outras coisas. Tipo, considerar que entre um polo e o outro polo existem muitas diferenças, muitas maneiras diferentes de enxergar a coisa, sabe? Tipo assim, eu poderia olhar pro Guizoli e falar, o Guizoli é de exatas. Você poderia olhar pra mim e falar, eu sou de exatas. Mas aí você buga. Tô cursando psicologia. Mas eu gosto bastante de matemática. Hoje eu passei a tarde calculando um bagulho. A tarde não, na verdade, só um pouco do tempo, né? Enfim, Mas assim, fica essa coisa, tá? É de exatas humanas. E eu respondo pra vocês. Eu sou o Henrique. Ai, de exatas, eu sou Henrique. Henrique. Basicamente, eu acho que é uma resposta muito melhor do que, eu sou de exatas e humanas. Sei lá, acho meio bobo, na verdade, essa briguinha, né? Eu colocar em um polo e colocar em outro polo. A mesma coisa com direita e esquerda na política. Enfim, muitos outros tópicos, né? Que não convém tratar aqui. Assim, até a questão de estereótipo, né, acaba tirando um pouco das peculiaridades e das diferenças inerentes entre um indivíduo e outro indivíduo. E aí, tipo, né, acaba se perdendo isso, criando esses termos mais, como que eu posso dizer? Polares? Não sei até se você pode dizer que tá em um polo humanas e no outro exatas. Enfim, bora lá. Ali, ó, muitas vezes existe uma polarização não necessária das ideias, falou, não é o pi. Correto, ao meu ver, né? Aqui uma vez e eu acho a maior estupidez alguém falar, porque eu sou disso, né? Cara, você é um idiota, na verdade. Você tá negando a realidade, né? Eu sou de cara, humanas. velho. Um livro é o quê, bicho? Um livro é de humanas? Não, um livro é de humanas, é de exatas. Tem geometria, o formato do livro. Tem cálculo que você precisa fazer, velho, pra fazer impressão disso aqui. Tem várias coisas pra você harmonizar isso aqui. Nada é absolutamente só de humanas, só de exatas, enfim. E assim, entrando em uma crítica que talvez vá um pouco longe do que o Guizoli tá falando, o mundo acadêmico, ele é um pouco disso, tá ligado? Porque assim, eu tô na faculdade atualmente, né, e me vem na cabeça a ideia de fazer iniciação científica e tudo mais. E algo que me vem parecendo ser algo que acontece do ponto de vista de ensino universitário, é que às vezes se fecham muito a um ponto específico, a um paradigma específico, como o Thomas Kuhn utiliza de termos, né? Então, tipo, aí o cara vai lá, faz a graduação em, sei lá, biologia e vai fazer um mestrado. E aí se especializa na proteína tal. E aí a pessoa é tipo a maior especialista do mundo na proteína tal. E você pode interpretar tanto tal proteína ou proteína tal, porque realmente existe uma proteína chamada tal. O povo do Alzheimer fala um pouco sobre isso. E aí fica essa coisa. Tipo, beleza, você é o maior especialista do mundo na proteína tal, mas e aí? E qual a sua opinião sobre geologia, sabe? Aí a pessoa trava, basicamente. Sei lá, parece que é algo meio incentivado, sabe? Essa hiper especialização em algo muito específico. Eu acho isso muito zoado, cara. Pô, é o que eu falei, né? Eu tô fazendo psicologia, mas ao mesmo tempo adoro matemática. Às vezes, no meio da aula de psicologia, tô lá eu mexendo com integral, assim, escrevendo um monte de coisa, assim, nada a ver. Aí, eu lembro uma vez, tava no meio da aula de comportamental, e aí a professora, assim, primeiro, que era uma aula que eu já tinha noção do que ela tava falando, já conhecia o que o Skinner falava sobre o que ela tava dizendo, né? E aí uma amiga minha, ela mandou mensagem pra mim e disse, cara, o que você acha das coisas que a professora tá falando no meio da aula? Mandou mensagem lá. Eu olhei o celular e vi o que você acha da aula que a professora tá falando. Aí eu pensei, cara, sei lá o que a professora tá falando. Tá falando lá do Skinner, lá dos níveis de seleção de comportamento e tudo mais, de seleção natural. Aí eu fui lá, tirei foto do meu caderno e tava eu tentando calcular, tentando demonstrar a área do círculo, basicamente. Aí era isso, sabe? No meio da aula de psicologia eu lá calculando a área do círculo, basicamente. O pior exemplo do mundo pra se tomar. Mas enfim, sei lá, essa hiper especialização, essa questão de, eu vou me voltar a essa área, ficar nessa
nessa área e seguir nessa área. Assim, sei lá, eu acho que uma amplitude, ela é interessante, sabe? Porque senão você vira um especialista na proteína tal e, sei lá, outros tópicos talvez não... Talvez você não consiga entrar em um debate com... Tá, eu não tô exigindo que você seja um especialista em todas as áreas, porque é impossível, basicamente, né? Até, ainda mais hoje em dia, né? Polímata em 2025. Não tô falando que tem que conhecer tudo, mas eu acho legal saber, tipo, pelo menos o mínimo, pra não ficar falando besteira ou algo do tipo. Enfim, eu acho interessante, né? Eu acho interessante esse raciocínio. Na real, exatas e humanas, em diversas áreas, andam junto. Um exemplo é você entender o e em um enunciado com multiplicação ou um ou com uma adição. Cara, lógica me lembra bastante isso, né? Lógica tem uma ideia de matemática, né? Tem a questão de... Nossa, eu tô desfocado, olha, tô desfocado, mas em algum momento eu espero que eu volte a ser focado. Que droga, não vou me focar. Enfim, lógica tem bastante disso. Você olha e pensa... Cheirinho de matemática... matemática, mas daí tu vai ver, tá falando de proposição, aí conjunção, aí adição, o que é isso? Ah, português, né? Aí você vai, chega na faculdade de filosofia e te colocam pra estudar isso, basicamente. Tem uma certa interseccionalidade, né? E às vezes eu acho isso legal, cara. Eu acho isso legal porque parece, pelo menos ao meu ver, abrir espaço para um debate que consegue tirar proveito de duas áreas que parecem distintas. Tipo assim, se você for estudar neurociência, você vai ver umas coisas bem cabulosas que tem a ver com química, equação de Nernst, acho que fala Nernst o nome dele, né? Pô, baita negócio maluco lá pra calcular o potencial de equilíbrio de um íon específico. Você coloca os parâmetros do íon na fórmula que devolve assim o negócio. Caramba, velho! Os caras têm uma baita matemática, é algo que surge das leis da cinética química, né? Não lembro muito bem, gente, vocês me perdoem, não tô em dia com o Anki pra química, basicamente, né? Mas enfim, eu pensei, caramba, que legal, cara! Tem o Weber da psicologia, velho. O cara tem a lei de Weber. A lei de Weber, ela fala que a menor diferença perceptiva entre dois estímulos é uma porcentagem constante, uma fração constante da grandeza, da diferença de grandeza, algo assim, né? Aí o Weber lá na psicologia tentando matematizar o negócio, cara, que loucura, velho. Que maluquice. Tipo, é muito maneiro, cara, muito maneiro. E tipo, nessas intersecções, parece que você acha umas coisas muito legais, sabe? Tipo, pode ser que surjam algumas descobertas que são muito ricas, porque você está conectando essas coisas. Na psicologia, vou voltar a falar da psicologia, gente. Tem até uma grande briga na psicologia, não sei se vocês sabem, mas tipo, é meio polarizado mesmo. Não só o curso, né, mas a ciência no geral. De um lado você tem o povo do paradigma da prática baseada em evidências. E aí eles focam em algo mais subjetivo, né? Eu vou dar um resumo bem breve para vocês, né? Eles focam em algo mais objetivo, tratamento específico para alguma coisa específica. A divisão 12 da APA, por exemplo, é o seguinte: você tá com esse transtorno? Então esse é o protocolo. Você chega pro psicólogo e pergunta, tá, beleza, quanto tempo eu vou sair daí? Ele te dá certinho, assim, nesse tempo aqui. E aí tem um povo que é um pouco mais de linhas mais subjetivas, de linhas que trabalham mais com o indivíduo, às vezes reflexivas, né? Uma coisa meio fenomenológica, às vezes psicanalítico. Então, tipo, é algo diferente, sabe? Então, tipo, eles não vão chegar e falar, não, em tantas sessões você sai daqui de boa pra viver a tua vida. Não, eles vão desenvolver de uma maneira diferente. E aí fica uma briga entre essas duas áreas, sabe? Como se uma quisesse destruir a outra. E assim, eu particularmente, eu tenho uma tendência maior a comprar o argumento da PBE, né? Da prática baseada em evidências. Vamos ver os estudos, vamos ver o que os estudos falam. Com base nos estudos, a gente faz a psicoterapia embasada no que os estudos estão dizendo. Eu acho isso legal, acho isso maneiro, me interesso pela PBE, né? Mas ao mesmo tempo, eu vejo que, a fenomenologia tem umas coisas bem legais, assim, umas coisas bem interessantes, né? Tipo, a ideia de, considerar o fenômeno como ele emerge da cabeça do indivíduo. Eu acho bem legal, né? E aí, fica novamente essa bomba de polarização. Se eu conseguir, se eu quisesse ficar um bom tempo falando sobre isso e sobre como eu acho interessante a intersecção de conhecimentos e não ficar só preso em um polo ou em outro polo. Enfim, bora voltar pro Guizoli, gente.
o mundo é muito mais complexo do que essas caixinhas que a gente cria, né? Micone! Não aguento mais concordar com o Felipe Guizot. Falar que você tá dentro de uma delas só é negar a própria realidade. Essa conversa já rolou aqui no canal, vou deixar o card aí também. Mas o fato é o seguinte, pessoal, eu acredito que é muito importante para a nossa formação você estudar tanto uma coisa quanto outra. E isso é um pouco problemático, porque na época da escola parece que o objetivo final são as notas, o objetivo final é ter uma aprovação no vestibular. Enquanto eu acho que o maior objetivo, a coisa principal, é se formar enquanto gente. E aí, como eu tava... Boa, eu ia falar sobre isso, né? Ele usou o termo formar, e agora ele não fala formar academicamente, ele se fala formar como indivíduo, formar como gente, cara. Pô, isso é muito maneiro, velho. Eu percebo que é um pouco comum numa roda de uma galera que é muito de humanas, falta muito um raciocínio muito importante e fundamental, velho. Um abstrato? Um raciocínio lógico-matemático. Tem muitas coisas na vida, velho, e em muitas situações da vida, você precisa ser calculista, velho. Você precisa ponderar as coisas, você precisa ter um raciocínio lógico-matemático aguçado, tomar decisões rápidas, calcular riscos. Em várias situações da vida é muito importante, cara, fazer uso desse tipo de raciocínio. E a galera que às vezes, velho, e eu fiz, né, eu estive durante um tempo na faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, né? Fiz umas matérias de filosofia lá. E eu percebia que existia isso, velho. Existia uma carência muito grande desse raciocínio lógico-matemático na galera, que eu achava fundamental pra gente conseguir ler a realidade de um modo adequado. Cara, sim. Aquele mesmo... Falei do Weber, né? Era uma matéria de filosofia. Era a epistemologia das ciências humanas. Então focalizava na psicologia, né? E aí tinha o Weber, que eu falei, né? Ele tinha a lei dele, matemática, assim, pra psicologia, um negócio assim. Aí eu fui lá, aí eu cheguei no trabalho da professora, aí eu escrevi lá, assim, a gente pode resumir a equação do Weber em... a ideia do Weber em umas equações simples. Eu coloquei umas equações lá, escrevi com LaTeX, deixei no trabalho, bonitinho. Aí eu recebi o feedback, né? Eu tirei nota máxima. Aí chegou a professora e no feedback ela estava escrito: como assim essas equações são simples? Equações simples? Tipo... eu colocando em simples equações e ela falando sobre a questão de ser simples, né? Pensei, cara... na minha opinião é simples, cara. Assim, é porcentagem, basicamente, né? É uma parcela de algo. Então... sei lá, né? Enfim, e eu sinto um pouco essa carência também, e eu não sei se o Guizot, eu acredito que vai, né? Acredito que ele vai desenvolver o raciocínio contrário, mas eu acho a mesma coisa proposto, né? Então eu acho legal ter essa capacidade de pensar matematicamente, mas eu acho legal ter a capacidade de você ter um raciocínio que, poxa, envolva um argumento que não necessariamente dependa de verdades matemáticas ou algo do tipo, sabe? Você conseguir construir uma linha de raciocínio que faz sentido, agora falando de filosofia, ou você entender, sei lá, o que aconteceu em um ponto de vista histórico, aí você entende o que um sociólogo acha disso. Pô, eu acho isso maneiro demais, cara. Pô, pra você conseguir observar as coisas e talvez conseguir, né, analisar as coisas com uma profundidade maior, porque afinal, somos seres humanos, né? Vivemos em uma realidade com outros seres humanos, em um contexto sócio-histórico específico. A gente meio que é um fruto desse contexto sócio-histórico. Então é legal a gente entender esse contexto sócio-histórico. Acho que o Guizot vai falar sobre isso. Eu suponho que sim, né? Porque senão você vira o especialista na proteína tal. Só que, no caso, o cara que sabe demonstrar o teorema, que eu nem sei o nome. Enfim, bora lá? Guizot? Tem muitas coisas, cara, que pra você entender a realidade, a economia, é matemática mesmo, velho. É de um modo calculista. Tem muitas decisões que são tomadas de um jeito lógico-matemático, né? Agora, do outro lado também acontece a coisa, né? Pra você ir das exatas, isso aí e tal. Cara, claro que não. Eu que me formei num curso de física, eu estudei muito tempo em engenharia, eu via também o oposto. É uma galera que tinha um raciocínio lógico, matemático muito aguçado, que sabia ler a realidade sobre essa lógica calculista, lógico-matemática, que muitas vezes é muito importante, mas também, por outro lado, tinha uma carência muito grande de um pouco das humanidades, de entender que a vida não é ciência exata e que nem tudo é calculado. A gente não tem todas as variáveis para equacionar e resolver os problemas do mundo, não. Os problemas não são resolvidos por equações matemáticas. A vida definitivamente não é ciência exata. E faltava um pouco dessa percepção, em muitos casos, para esse pessoal, porque era um pessoal que ficava, eu sou de exatas, eu quero estudar só matemática, física, cálculo, e ele não entende que para ler a realidade é preciso não só sensibilidade, que é um outro departamento, como também é preciso entender um pouco de filosofia, de sociologia e
e sacar, bicho, que realmente nem tudo é calculado de forma exata e precisa, como num problema de física, num problema de cálculo. Cara, muito bom, muito bom. Isso me lembra de uma matéria que eu fiz na faculdade. Foi uma recomendação de uma amiga minha. Inclusive aquela lá mesmo que mandou a mensagem no meio da aula de comportamental, assim. E, cara, ela me recomendou fazer uma matéria da filosofia. Então, assim, não conhecia ninguém lá, não conhecia absolutamente ninguém, só ela e um outro mano lá que tava na turma também, que depois eu falei, olha você ali, não encontrei. Mas enfim, não conhecia ninguém lá, basicamente. Nunca tive em uma turma com estudantes de filosofia, na maioria, né? Mas era filosofia da ciência. E, cara, eu lembro de uma vez que eu tava no meio da aula, aí eu olhei pro quadro, e lá no quadro, cara, muito bom, velho. Foi tipo uma das melhores visões, assim, na minha vida. Tinha um plano inclinado lá, o ângulo θ demarcado. Aí no slide tinha o Bohr, a bomba do Bohr, o átomo lá do Bohr, daí falando da teoria, né? E do outro lado tinha mais o quê? Eu não lembro, cara. Acho que tinha alguma coisa de psicologia. Não sei, velho, não sei. Mas, tipo, eu era um aluno de psicologia que gostava de matemática em uma aula, onde no quadro, uma aula de filosofia, onde no quadro tinha algo de química, de física. Cara, simplesmente top 10 visões, cara. Muito maneiro, velho. Muito maneiro. Eu acho isso muito legal, cara. Eu acho isso muito legal, de fato. Tipo, poder, né, pescar o melhor de diferentes áreas e conseguir aproveitar elas. Por mais que às vezes seja chato, às vezes, pô, biologia a galera critica bastante, né, muito termo técnico. E eu concordo, realmente tem muito termo técnico, não gosto de termo técnico. Mesma coisa com português. Ai, cara, difícil, pô, advérbio, preposição, tem muito termo. Tem muito termo. E às vezes fica um pouco chato mesmo, mas, poxa, é legal, cara. Pô, até a questão do português, não sou o melhor cara do mundo falar de português e gramática, porque isso daí foi algo que eu nunca estudei com tanta profundidade. Eu me considero um completo ignorante. Mas, tipo, você olhar para uma crase e saber, caramba, entendi por que essa crase é usada ali. Pô, mano, maneiro. É maneiro. Bora lá, ó, Miguel no chat. Aí, Miguel, tudo bom, mano? E realmente, essas duas coisas, cara, tanto as humanas quanto as exatas, tanto as ciências naturais, a matemática, quanto a história, a geografia, a sociologia, a filosofia, são coisas importantes para nos formar enquanto gente e nos possibilitar que a gente tenha uma visão mais completa e coerente da realidade. Então, eu acho que alguém de humanas deveria estudar matemática, porque esse é um raciocínio extremamente importante para você ler diversas facetas da realidade, cara. Tem muita coisa por aí, velho, que se você colocar o óculos da sociologia e da filosofia, talvez você não vai ter uma leitura muito apurada e adequada daquela situação. Do contrário, também vale. Tem coisas na vida que se você meter o óculos da matemática e das ciências naturais, você também não vai conseguir ter uma leitura apurada e adequada daquela situação. Nós já trocamos um pouco de ideia sobre isso aqui, né? Como diria o próprio Manuel de Barros, né? A ciência pode nomear e classificar os órgãos de um sabiá, mas não pode medir seus encantos. A ciência pode calcular... Nossa, muito bom. Caramba, que frase legal, cara. Bem bonito. Quantos cavalos de força tem a potência do canto de um sabiá, mas não pode medir seus encantos. Né? Ou seja, talvez para olhar para um sabiá, a gente pode olhar do ponto de vista aerodinâmico, calcular a aerodinâmica do voo dele, calcular até mesmo quantos cavalos de força tem a potência do canto de um sabiá. Mas se a gente quiser ver a beleza do sabiá, cara, a ciência não pode medir os encantos. Aí é legal você deixar o óculos da ciência de lado e olhar só a coisa bonita por trás daquilo. Então é isso, assim, é interessante. Bem legal, cara, bem legal. Isso me lembra um pouco sobre o que eu penso de arte, né? Cara, pra mim a arte, ela tem muito a ver com isso, inclusive, porque, de fato, você não tem como medir a beleza do sabiá. No máximo, você pode criar uma grandeza, um valor arbitrário para representar como um indivíduo acredita que ele arbitrariamente se sente com relação ao sabiá. Talvez possa criar isso. Mas, tipo, eu vejo que tem beleza na arte, por exemplo, porque você pode pegar algo que é subjetivo e meio que tornar objetivo. Não necessariamente tornar objetivo como é a matemática, mas você pode meio que transformar um estado de consciência em algo que você pode compreender em uma outra linguagem, de uma outra maneira. Às vezes se torna algo gráfico, às vezes algo lírico,
às vezes se torna algo acústico, como no caso de música, né? Enfim, eu acho muito maneiro e me lembrou um pouco esse raciocínio aqui. Algum dia talvez eu desenvolva melhor isso, né? Bora lá. Guizolão. Interessante a gente conseguir usar os diferentes óculos. Tem hora que é legal você colocar o óculos das humanidades e enxergar a ótica sobre aquilo mesmo. E tem hora que é legal você colocar o óculos das ciências exatas e enxergar a realidade sobre aquela ótica. Enfim, dependendo da coisa, cara, para você ter uma visão completa do todo, é muito interessante e importante para a formação que você tenha um pouco de cada coisa, né? Que você saiba ler mesmo a realidade usando a matemática, mas também usando a sociologia, a filosofia, né? Senão você não compreende a realidade como um todo. Senão, para você, o sabiá vai ser só a aerodinâmica, vai ser só uma equação de hidrodinâmica, mecânica dos fluidos, como é que ele, enfim, a aerodinâmica da asa dele, ou não é? Ou vai ser só calcular a potência do canto. Você vai perder, velho, a beleza do sabiá. Você perde o encanto da parada se você só consegue olhar sobre uma ótica matemática. O Guizoli, eu acho que ele é como se fosse um exemplo vivo dessa ideia. Tipo, eu tô pensando agora, cara, o Guizoli, ele realmente é um cara que, pô, o cara manja. O cara citou um poeta lá, assim, citou o negócio do canto, do sabiá e tudo mais. Eu acho isso muito maneiro, porque ele meio que está exemplificando como essa intersecção, como essa ideia de olhar para as coisas de maneira ampla pode ser legal, sabe? Porque assim, eu particularmente acho, sei lá, se o Guizoli tiver hater, cara, eu não sei como deve ser um hater do Guizoli. Me conta a experiência, porque isso eu não consigo conceber, basicamente. Porque assim, ele é, pelo menos, né, na minha bolha, poxa, o povo respeita bastante o Guizoli, cara. Ele fala muita coisa que é realmente muito interessante. E tipo, poxa, é pra expandir assim a linha de raciocínio. E ele trazer uma ideia uma ideia dessas, sendo uma pessoa que fala tanta coisa bonita de se ouvir, eu acho que torna tudo muito mais legal. Porque é um exemplo vivo de fato. Um exemplo vivo de fato do que ele tá falando. De como você não se fechar em caixinhas pode ser legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E é isso. Obrigado, Guizoli, por fazer os seus vídeos aqui. Dá um likezinho no Guizoli. Eba! Do outro lado também, cara, você consegue olhar só sobre uma ótica da humanidade, você perde também uma outra faceta importante da coisa, e a realidade fica fragmentada. Então, enfim, tem vários outros motivos pelos quais eu posso colocar aqui, que são interessantes, né, que poderiam nos levar a estudar diferentes coisas, mas eu acho que um importante é que isso contribui para nossa formação, cara. Isso contribui para nossa formação e nos possibilita ter uma visão e uma leitura adequada de diversos fenômenos aí afora. Então, assim, eu acho que nossa, é o pior motivo de todos para estudar qualquer coisa é falar porque cai na prova, né? Tem muito professor que fala isso, eu mesmo já ouvi essa resposta várias vezes, né? Por que eu tenho que estudar isso? Porque isso aí cai na prova. Cara, esse motivo realmente é o mais medíocre de todos, é o mais miserável e não leva ninguém a nada. Leva, na verdade, o aluno a se formar e chegar lá na frente e falar, agora eu sou de humanas, porque não tem mais prova de matemática, então não tem nenhum motivo pelo qual eu devo estudar matemática. E eu acho isso um grande equívoco, cara, porque realmente nós vamos ter um ser humano com uma formação deficiente ali, né, velho? Uma pessoa que realmente não consegue ler a realidade sobre diferentes óticas que são importantes de serem compreendidas, né? Aí o discurso fica deficitário e tem um buraco ali no meio, né? Porque é isso, assim, nada é só humanas, nada é só matemática, né? O mundo é uma mistura complexa de tudo isso, né? E é importante a gente conseguir usar um pouquinho de cada uma dessas óticas para enxergar a realidade. Então fica aqui a minha sugestão, cara, que você de humanas estude matemática, porque isso é importante para que você consiga ler certas coisas da realidade. Isso realmente nos forma enquanto gente para estar aí no mundo lendo as coisas. E você de exatas, a mesma coisa, cara. Se você não lê literatura, cara, se você não estudar história, geografia, a sua leitura vai ser incompleta de quase tudo que está por aí em volta, porque, enfim, nada é só matemática, nada é só exatas, né? É isso, acho que esse é um motivo muito mais genuíno do que estudar para a prova, só que eu não sabia disso na época da escola, que o objetivo principal não era tirar uma boa nota, o objetivo principal era aprender, era crescer enquanto gente, né, enquanto ser humano, me formar e tal. Eu não sabia de nada disso, eu achava que era só tirar uma boa nota, por isso que eu não li nenhum livro.
porque havia um caminho mais fácil para tirar boas notas, e seu objetivo era aquele, mas não, o objetivo nunca foi aquele. A nota tem pouquíssimo significado, como já conversamos sobre isso aqui uma vez. Hoje em dia, por que você lê a literatura? Cara, porque é bonito. Porque é bonito. As coisas inúteis, né? Enfim. Legal, né? Isso é uma outra conversa, né? Legal. Mas no fundo eu acho que é importante que você, independente da sua área, que você leia um pouco de cada coisa, porque isso completa um pouco sua visão de mundo. Fica essa conversa então. Motivo pelo qual alguém de humanas deve estudar matemática. Motivo pelo qual alguém de exatas deveria estudar humanas, ler um pouco de literatura. Essas coisas nos engrandecem, nos possibilitam enxergar a realidade sob diferentes óticas, e isso é fundamental pra gente ter a compreensão do todo. Enfim, essa é a conversa de hoje, pessoal. Essa é a ideia que eu queria trocar com vocês. Espero que vocês tenham muito maneiro, velho. Muito maneiro. Muito maneiro. O Ghisoli é muito bom, cara. Simplesmente é sempre muito bom ver o vídeo do Ghisoli. Acho que o único hater do Ghisoli é alguém que tem inveja dos seus 50 centímetros de bíceps. Pois é, meu. 50 centímetros de bíceps do Ghisoli. Beijão pra vocês. Até a próxima. Valeu, Ghisoli. Tchau, tchau, cara. Ghisoli tem namorada, tem a senhora Narrado, pô. Grande senhora Narrado. Ali, esse aqui é o vídeo do Ghisoli. Bem legal, gente. Valeu por me acompanharem no Ghisoli. E valeu, Ghisoli, por ser o Ghisoli, basically.